7 de setembro. Neste último domingo, nós temos muito que celebrar. Quando reforçamos a nossa independência, a nossa autonomia. Ainda, né, professora Beth, que sabemos que na história não foi bem assim. 7 de setembro foi uma data meio arranjada naquele momento. Sabemos que houve, sim, guerras contra as tropas portuguesas, sobretudo na Bahia, inclusive mulheres encampando essa luta por um Brasil independente. Isso é fundamental, sobretudo nesse momento histórico que vivenciamos. Esse momento em que, ao mesmo tempo que celebrávamos, havia um pessoal ali na Paulista acenando uma enorme bandeira dos Estados Unidos da América, fazendo aquilo que certamente a professora Beth conhece, a doutrina Moore. A doutrina Moore era um presidente dos Estados Unidos que em 1823 diz: a América para os americanos. Entenda, a América, quintal dos americanos. Assim como a Europa separava a Ásia e a África para a Alemanha, para os povos, os franceses, ingleses e os belgas, assim os americanos viam-nos como meros quintais. Mas, ao contrário disso, temos afirmado a nossa soberania e temos afirmado mais do que isso, a nossa democracia. Desde 1988, olhamos para a nossa Juquitiba, algo que já citei aqui. O nosso IDH, durante toda a ditadura, essa ditadura que operou de 1964 até 1985, e se estendeu ainda com alguma influência, sabe, o nosso IDH era de 0,347. Éramos extremamente precarizados. E tem gente que tem saudade desse tempo. Nosso IDH em 2010, do último censo, dobrou. Saúde, educação foi ampliada graças ao quê? Aquilo que chamamos de democracia. A democracia faz bem para a nossa comunidade, faz bem para a troca de poder e ensinar políticos nos quais, quando se perde uma eleição, volta para casa e se organiza para a próxima. Não tentar dar golpe. Lembramos também, professora Beth, de que as anistias, os golpes sempre foram sucessivos, desde lá, Marechal Deodoro da Fonseca, que faz o golpe contra o Império, e depois essa mesma oligarquia que ele representava leva o golpe de Vargas a partir da Aliança Liberal, e depois o Vargas leva um golpe em 45, porque ele estava muito progressista. E lembrando, Juscelino Kubitschek, o cara que decidiu que isso aqui não seria uma rodovia, uma ferrovia, mas uma rodovia. Em 1959, os golpistas disseram: Juscelino não sobe a rampa. Mas ele subiu e ele deu perdão, ele deu anistia. As anistias aos golpistas dentro da nossa história sempre servem para eles se organizarem para depois tentarem novamente. Portanto, é fundamental esse momento histórico que vivenciamos, muito próximo da nossa independência, e hoje, quando assistimos o julgamento no STF, que pela primeira vez na nossa história, aqueles que sempre acharam que eram donos do país e que o povo não tinha que decidir, estão sendo julgados pelas suas tentativas. É importante. Muitas vezes, professor, por que o senhor traz esses temas nacionais para a nossa cidade? Política não se faz isoladamente. Já exemplificamos aqui o quanto que nosso município está recebendo mais investimentos agora, coisa que não recebíamos há 6 anos atrás, durante os 6 anos que se passaram. Que aparelho público que recebemos nos últimos 6 anos? Quase nenhum. Mas já recebemos, graças ao esforço do nosso executivo, que tem feito lá, mas que tem buscado essas verbas, a UBS, a creche, a renovação da nossa SAMU, o centro administrativo ecológico, ou seja, nunca isso estava acontecendo aqui. Era sempre corte nos investimentos, sobretudo em municípios como o nosso,
E isso não faz diferença de uma política nacional que nos afeta intensamente aqui? Portanto, é fundamental a gente olhar sempre a política de uma maneira mais ampla e não tão estrita. Embora, olha aí a iniciativa de vocês lá no Morro Grande, isso aí, o vereador está lá dando assistência à comunidade, estando nos locais, mas, antes de tudo, para a gente ter a capacidade de intervir nas coisas pequenas, a gente precisa pensar essa grande política que possa garantir para o nosso município maior investimentos. E nisso, coloco aqui uma certa queixa da comunidade dos trabalhadores, prestadores aí da nossa OS. Hoje fui inquirido por vários, diante do atraso dos pagamentos, e aquilo que já frisei aqui no caso da ADAPT e de outras empresas terceirizadas, elas têm contrato, elas têm que cumprir o contrato, elas não podem ficar simplesmente esperando o repasse, elas têm que incorporar aquele momento de hiato em que o recurso não foi passado. Elas têm que incorporar, porque as pessoas têm cartão de crédito para pagar, as pessoas estão planejando, e não podemos fazer com que algum hiato nesse repasse faça com que os trabalhadores que prestaram o serviço, acordaram cedo, foram lá e prestaram à comunidade o serviço que lhe devia, que eles paguem a conta. Então, que as empresas, e sabemos que é um contrato bastante imenso, né, e eu tenho estudado muito essa OS, portanto, faço aqui essa referência, quem sabe a gente pensar. A OS foi um programa do terceiro setor implantado na reforma do Estado brasileiro a partir de 1994, em que o consenso de Washington, que aí as visões americanas de mundo, você tem que privatizar os seus recursos. Criou-se a lei de responsabilidade fiscal, que impedia que a prefeitura contratasse diretamente para que esses recursos fossem repassados para essas entidades do terceiro setor. E hoje, essas entidades, que eram para ser sem fins lucrativos, é um dos 10º setores de rendimento financeiro. Fazem parte daquilo que chamamos de complexo industrial da saúde, que, olha, mas como é que eles lucram? Remunerando intensamente os seus diretores. Eles pegam o orçamento, inclusive, nas leis da OS, elas podem reter boa parte do recurso e aplicar no mercado financeiro e coletar os ganhos disso. Elas têm isenções, elas têm benefícios dados pelo Estado, portanto, é necessário que a gente venha cobrar delas, que elas incorporem para que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde não sejam prejudicados. Porque imagina, você planeja o dinheiro cair no 5º dia, e depois não cai, você tem todas as suas condições as suas obrigações para cumprir. Portanto, nesse momento que façamos essa exigência para que a nossa OS pague o mais rápido possível os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Muito grato a vocês, queridos cidadãos, queridas cidadãs, que aqui permaneceram resistentemente. Passo a palavra, caro presidente. Muito grato.